Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Running Me Cast. Estamos aqui com um advogado, ilustre advogado. Hoje um tema um pouquinho diferente, vamos falar um pouco de os desafios da área jurídica, principalmente você que quer contratar um serviço jurídico e não sabe por onde começar, quais vantagens e desvantagens e algumas coisas mais específicas. Para isso nós convidamos o Dr. Cássio de Paulo Xavier, advogado, professor de Direito Tributário e Processo Civil, ator de obras e artigos jurídicos, doutorando em Direito Constitucional, mestre em Direito Processual e Cidadania. Deixa eu respirar que o currículo é grande, tá? Especialização em Direito Civil, Empresarial, Família, Sucessão Tributário e membro do Conselho de Ciência e Tecnologia de Maringá, bem como atende a Sociedade Rural de Maringá. Seja bem-vindo, Cássio. Muito obrigado, boa tarde, é um prazer estar aqui. Bom, vamos lá. A gente tem. Quando as pessoas vão contratar serviço jurídico, né? E eu também, como já fui contratar, a gente sempre fica na dúvida. Pô, eu vou contratar um advogado por causa eu preciso processar alguém, né? Não, eu preciso. Como que é? Eu quero me proteger, eu quero evitar problema. Então, a área jurídica ela é muito grande quando a gente vai pensar em contratar um serviço jurídico, não só por causa da forma como presta o serviço, mas também as áreas, né? É muito diferente um direito trabalhista e um direito tributário, né? São universos totalmente diferentes. E o Brasil, como um excesso de leis, ainda dificulta ainda mais esse caminho. Então, o primeiro ponto que eu queria perguntar, assim, para o Cássio explicar como que funciona a divisão dos serviços jurídicos, né? A gente entende que tem o serviço contencioso, o serviço de assessoria. Explica um pouco mais como funcionam as formas que existem hoje no mercado do Brasil e quais as vantagens, enfim, explicar um pouco mais sobre os modos de contratar um serviço jurídico. Claro. Nós tivemos recentemente, em 2015, ali a efetivação dessa mudança, mas nós já vimos numa alteração de cultura em que nós passamos de um modelo antigo de litígio, de briga, de única e exclusivamente procurar o judiciário para resolver conflitos. Essa sempre foi a nossa cultura. E essa cultura foi mudando, porque viu-se que era um modelo falido, porque não se resolvia nada, era algo que demorava muito e era muito custoso. E com o advento do novo Código de Processo Civil, com o Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigência no Brasil em 2016, nós tivemos com isso também uma alteração desse modelo de solução de conflitos, onde não mais víamos o conflito como aquela briga em que se colocavam as partes dentro de uma sala, se fechava as portas e deixava eles duelarem ali dentro. É o que se conhecia como modelo adversarial. Hoje não, hoje nós temos a ideia do modelo cooperativo. E isso se refletiu na prática com a possibilidade de se evitar também a judicialização de determinados casos. Então, quis fazer essa introdução só para mostrar que a cultura da sociedade nossa hoje, ela mudou e isso refletiu na nossa legislação, possibilitando, inclusive, a validação de algumas soluções alternativas, ou como alguns gostam, adequadas de conflitos. Não só com a arbitragem, eu não gosto muito de usar o exemplo da arbitragem, porque é um exemplo caro, é um exemplo que não é tão palpável para o cotidiano do brasileiro médio. Mas eu digo mesmo as sessões de mediação, a possibilidade de tentativa de acordo extrajudicial no próprio escritório dos advogados, por exemplo, como é muito feito nos Estados Unidos, né? É um modelo muito comum lá. Eu descobri esse modelo assistindo Suits, né? Foi a temporada, várias 8, 10 temporadas assistindo, então é um modelo diferente. E assim, hoje, não somente da ideia do processo civil, assim, ele basicamente atualizou como que estava o comportamento das pessoas, né? Hoje é Exatamente. muito mais caro o tempo do que necessariamente ali o contencioso, aquilo conflito que tem que resolver. Então, eu, como empreendedor, cara, quanto antes resolver, melhor, porque eu não preciso ficar preocupado com aquilo, não vai me tirar energia, vai fazer com que aquela demanda, aquela pendência, ela não seja um problema e já foi resolvido, cara. Bola para frente, vamos pensar em construir, né? Então, o mundo hoje, ele tá pela volatilidade, uma sociedade mais líquida, a gente precisa ser muito mais rápido, faz com que um acordo mais simples, ou às vezes até não que seja simples no resultado, né? Um acordo mais simplista na parte de construir e menos moroso faz com que a gente tenha a efetividade, que é o fim das Claro, contas, é o resultado claro. final, né? É,
por conta dessa cultura, eu vejo que muito já se avançou como sociedade, mas muito ainda precisa avançar. Porque nós, com base nesses resquícios muito claros ainda disso, dessa cultura antiga, nós não temos a cultura da assessoria jurídica no Brasil. Muito se, eh, resume a assessoria jurídica no Brasil como sendo assessoria de grandes empresas, porque grandes empresas têm a possibilidade, têm a capacidade econômica de contratar jurídico. Porém, a conta na ponta do lápis que não é feita é que uma boa assessoria jurídica, vou dar um exemplo simples, um bom contrato de aluguel de uma sala de R$ 700 por mês vai te evitar um problema lá na frente enorme, incalculável. Só que o que se conta na hora é que eu vou ter que pagar X reais por conta da consultoria. Hum. Então, essa cultura que já mudou muito, mas que ainda não tem uma concretude ainda fática de a maioria da população ter essa ideia da necessidade da assessoria jurídica. Mas, basicamente, o trabalho da assessoria jurídica é analisar possíveis riscos do negócio em que se está trabalhando ou analisando, vamos assim dizer, e apontar qual a melhor solução para se evitar futuros riscos ou futuros litígios, inclusive, né. A gente pode, citar o exemplo da aplicabilidade da boa-fé objetiva do Código Civil nos contratos, em que eu posso, como parte contratante e contratado, escolher como, caso aquele o objeto do contrato seja, judicializado, como vai ser interpretado aquele contrato no judiciário. O artigo 103 do Código Civil nos permite isso. Então, uma boa assessoria jurídica não é aquela que pega aquele modelo, da internet e apenas faz um copia e cola. É aquela que estuda o caso que está sendo trazido, a análise dela, e apresenta a solução, de fato, para evitar aquele conflito. Porque, como você bem falou, hoje nós temos um judiciário melhor? Sim, temos. O judiciário que, muito por conta da pandemia, avançou muitos anos em pouco tempo? Sim, mas ainda é muito lento. Ainda E, a e, gente e, esse- depende muito de um terceiro, da boa vontade de um terceiro. e se a gente for analisar, né, quando a gente olha para o aspecto de resolução de conflito e não de querer um problema para ter um benefício ali indireto, quando você é feito o contrato, você acaba fazendo com o objetivo de resolver a situação fática, ou seja, aquela situação de ou contratantes, etc. Quando você faz um contrato baseado em querer tirar um proveito do terceiro e não querer só tratar, não quero me proteger de A, B, C, D e criar uma artimanha, começa a ficar complexo, né, para as partes entenderem, então já fica um pouco o lance da boa-fé, de construir algo onde, pô, eu tenho um negócio com você, os termos são esses, vamos transformá-lo isso num termo jurídico onde proteja nosso acordo, que o acordo realmente aconteça. Então isso também tem acontecido, né, por parte das pessoas, cara, eu só quero transformar esse acordo nosso em escrito, Uhum. né? E não somente que ter aqueles contratos imensos que você coloca as 30 páginas, que você não entende nada o que está falando. Então, diferentemente do que era antes, você tinha contratos com uma linguagem difícil, coisas que complexas, que dificultava a análise das partes. Hoje eu vejo muito mais contratos que fala, cara, se nesse quesito a gente vai tratar sobre A, B, C, D. Nesse quesito, A, B, C. Se der ruim, vai acontecer isso. É. E aí resolve, né? Então, essa maturidade também daqueles que estão às partes tem acontecido. Eu, principalmente, eu vou fazer um contrato, eu quero só resguardar aquilo acordo nosso, Uhum. né? Só isso. E tá tudo bem, segue o baile, né? Então eu vejo também assim uma preocupação de quem faz contrato entre resguardar os direitos e obrigações entre aquele acordo. Já tem mudado isso? Quando você vai atender os Já. clientes? Já. Inclusive, essa questão da mudança de cultura, ela repousa aí também, né. Eu vejo que na prática, o que que acontece muito? Isso que você falou, a parte que está vendendo um serviço, por exemplo, trabalhar sempre com a ideia do contrato de adesão. Isso é um erro. E isso só dificulta e só atrapalha, inclusive, o cenário econômico da atividade econômica, porque atrapalha o ambiente de negócio. Por quê?
dificulta o fechamento de negócios, né. Porque se eu tiver um contrato bem escrito, objetivo, claro, eu tenho, de fato, um entendimento das 2 partes e facilita o fechamento daquilo. Eu vou dar um exemplo de semana passada no escritório, que nós estávamos analisando um contrato de cessão de uma usina fotovoltaica para compartilhamento de energia elétrica. Muita remissão no contrato, ou seja, a cláusula 2 remete a 4, a 4, a 3 e que você não entende muito, fica muito vai e volta no contrato. E muito dos termos que foi acertado verbalmente não estavam reduzidos a termo, e muitos termos que estavam lá, contidos naquele contrato ou tecnicamente naquele instrumento, não tinham sido conversados sobre aquilo. Então eu acho justamente isso, acho que o que falta é, por um lado, do lado dos advogados, talvez em especial os iniciantes, ter um pouco mais de confiança naquilo que está fazendo, porque muitas vezes até os próprios advogados pensam que se deixar um pouco mais embelezado aquele texto ali, aquele termo, vai ser mais olhado com bons olhos do que se ou com de uma melhor forma do que se não tivesse tão enfeitado daquele jeito. Eu acho que de um lado, é mudar a cultura do próprio profissional que presta o serviço jurídico analisando o contrato, e das próprias partes que estão contratando entender que aquilo ali nada mais é do que um manual de regras entre as partes que foi acordado verbalmente e está sendo reduzido a termo, e não querer passar o outro para trás. É. Então, a gente percebe então que temos uma evolução onde os acordos, os contratos tendem a valer mais, e valer na situação fática, né? Porque obviamente os contratos valem, mas quando ele tem muitas coisas, eles começam a poder ser discutidos judicialmente. Então, quando faz um contrato que o Cássio comentou, mais claro e que está acordado, o risco de ser judicializado é muito menor porque está alinhado entre as partes, bem como está claro perante as pessoas envolvidas que aquilo lá é realmente o que aconteceu. Eh, Só que aí a gente olha para o aspecto de serviços jurídicos, né. A gente tem, igual comentou, serviços como que funciona a parte de assessoria? Aí quando a gente pensa em traz o lance da empresa, empresa Uhum. grandes, porque a empresa paga mensal, paga um honorário mensal para ter um corpo jurídico, um advogado, um escritório, ou um corpo jurídico específico para dar assessoria. Mas não é só isso, né. Você pode contratar uma assessoria não precisando ter um advogado mensal para prestar o serviço, né. Claro, sem dúvida. Nós temos essas 2 modalidades de contratação da assessoria jurídica. O que a OAB denomina como advocacia de partido, que é esse escritório contratado mensalmente para prestar esse serviço da advocacia corporativa, que é essa advocacia do escritório que fica à disposição das empresas, apresentando soluções para negócios, seja eles, sejam eles externos, ou seja, da relação da empresa com outras empresas, o que se chama do B2B, ou da relação da empresa com clientes, do B2C, ou de problemas internos, no âmbito trabalhista, no âmbito previdenciário, no âmbito organizacional, né, com manuais de conduta, com elaboração de advertências caso tenha alguma infração trabalhista, contratações até de sublocação, de locação de espaços dentro do próprio empreendimento comercial daquela empresa. Então nós temos essa primeira modalidade de contratação, que é o escritório denominado de escritório de negócios, né. O escritório oferece soluções para negócios. Então, inclusive é a forma que a gente atua lá no escritório. Nós temos uma vertente do escritório, que é formado por uma equipe gerenciada pelo sócio que traz o cliente, eh, e que apresenta soluções extrajudiciais de assessoria jurídica para clientes mensais, que são clientes fixos, vamos assim dizer. E nós temos essa soluções para o ambiente de negócios, negócios aqueles que nos contrataram. Seja ele sejam eles, no âmbito do agronegócio, que nós temos cliente, no âmbito da 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 produção da moda, da contabilidade, em vários setores da economia. Então o que muda, de fato, nessa assessoria mensal,
é o setor da economia que se vai atuar. Você tem familiaridade com aquilo ou não, é aí que vai estar o diferencial. Se de fato o escritório que vai atender consegue atender aquele setor da economia. Porque o escritório que se propõe a atender negócios, ele tem que ter uma equipe full service, ou seja, que consegue atender todas as áreas, né? Senão ele não consegue prestar assessoria de negócios, o negócio como um todo. E nós temos a contratação pontual, da assessoria pontual. Olha, eu preciso contratar esse serviço jurídico de análise de contrato, de construção de um contrato, de uma assessoria numa compra e venda de um imóvel, de uma assessoria do que se importou nos Estados Unidos como due diligence, ou o que traduzindo seria a diligência prévia, de análise de riscos de uma contratação de um serviço, de uma contratação, desculpa, de uma concretização de uma compra e venda, de uma concretização de uma fusão e aquisição de empresas, por exemplo, eh, de um fechamento ou não de um contrato de trabalho, porque não, nós não temos só trabalhadores eh, que trabalham como pessoa jurídica, por exemplo, nós temos trabalhadores autônomos ou até trabalhadores individuais que prestam aqueles serviços, seja autônomo, seja profissional liberal, com determinado fim, com determinada quantia contraprestacional daquele serviço prestado. Também existe essa contratação pontual. Ou análises de qualquer questão que envolva a área jurídica dentro do negócio que está sendo feito e que tem algum impacto, positivo ou negativo, que precisa de uma resposta. Aí entraria o advogado respondendo isso. Porque até foi dito esses tempos por um advogado famoso no Brasil, o Nelson Williams, e eu concordo com ele, que ele disse que o advogado serve para 2 coisas: solucionar problema ou diminuir o impacto negativo daquele problema. Ponto. Se ele não servir para essas 2 coisas, não serve. Então na parte da assessoria jurídica é isso, é evitar o problema, respondendo aquilo. Ou, na questão da assessoria mensal, responder todas as demandas que vierem daquele negócio. E aí quando a gente fala do vou processar a pessoa, né, isso tá falando do contencioso, que é levar à justiça e pode ser de um acordo também, né. E aí a gente vai a situação não é preventiva, ela é pós, né. Aconteceu um conflito, aconteceu uma quebra ali de expectativa e tudo mais, é se discutido aquele acordo entre as partes. E aí, nesse caso, ele acaba sendo mais uma cobrança de êxito, tem partes de entrada, dependendo muito do processo, né. Como que funciona essa parte de contencioso para quem fala assim: "Pô, eu preciso contratar um advogado, aconteceu um problema, o que que eu faço, né, pra onde que eu vou, né?" Tá. Primeiro é procurar algum advogado de fato de confiança, porque essa relação inicial com o advogado, ela é basicamente confiança, primeiro de tudo, né. Não adianta querer, e até eu posto muito nas minhas redes sociais criticando alguns colegas que se vendem muito na internet, não pelo fato de se vender na internet, mas pelo fato de, venderem até algumas coisas ilusórias, que talvez em algumas sob algumas óticas pode se entender como uma enganação. Mas enfim, primeiro passo, pensar em alguém da sua confiança ou procurar uma indicação de de alguém de confiança para poder apresentar o problema. Aquela pessoa, ou seja, aquele profissional do meio jurídico, ele é capaz de resolver meu problema? É a expertise dele, etc? É. Respondendo essa pergunta em sendo positiva, eu procuro. Apresento o meu problema. O advogado, o papel dele nesse atendimento inicial é trazer uma um olhar de juridicidade, vamos assim dizer, ou um olhar jurídico, olhar pelas lentes do ordenamento jurídico aquele problema e procurar algumas respostas. Mas o ideal mesmo é perguntar para o possível cliente qual é o objetivo dele. Porque às vezes o advogado vem induzir uma coisa que o cara nem quer. Você tem que perguntar o que que o cara quer, por que que ele está te procurando? "Ah, eu estou com um problema que eu comprei um terreno, o cara não me entregou". Beleza. "Ah, não, mas vamos atrás de", não, eu não quero isso.
Então, primeiro de tudo, de um lado é o advogado, de fato, apresentar uma solução, mas na medida do que foi pedido, e o cara ali apresentar o problema dele e, de fato, confiar que aquele profissional vai resolver aquele problema. Com relação à segunda etapa que você comentou, que é a contratação de fato, né, o fechamento da contratação da prestação do serviço. Tem várias modalidades e depende da área que você está atuando. Tem escritórios que cobram um honorário pro labore, ou seja, pelo trabalho, que é um honorário inicial, que é como se fosse uma entrada e um percentual do êxito, que é o que se chama de proveito econômico, que às vezes fica até ruim de entender o que seria de fato o proveito econômico. Por exemplo, numa redução de multa. O proveito é o quanto não pagou, a diferença do que se pagou para o que se estava cobrando, né? Então, sempre tentar deixar Deixar claro isso claro. também. Que é, voltamos do contrato. O cliente está contratando um serviço também, né? E a provocação do Poder Judiciário apresentando aquele direito violado ou ameaçado de estar sendo violado, né? E provocando o Judiciário sempre com umas alegações de fato muito bem colocadas e objetivas e muito bem fundamentadas no ordenamento jurídico, ou seja, em legislação, em jurisprudência, em julgado, etc., e em provas. Colocando isso, aí nós temos todo o início do processo, que, claro, hoje nós temos a ideia, mesmo que no processo judicial, sempre da solução do conflito e da solução consensual do conflito, que se pode e se permite e se incentiva até a conciliação em todas as fases do processo. Uhum, Qualquer fase que o processo esteja, desde que não tenha acabado, claro, uhum. pode se conciliar e se incentiva a conciliação, tá? Isso facilita com que chega no resultado final o É. mais rápido possível, né? Eu vou explicar um pouco como foi minha experiência. Eu já contratei alguns advogados, né? E eu uso uma técnica seguinte: eu pego um processo, qualquer coisa que eu tinha um problema, e passo para a pessoa. E aí não, já estou colocando aqui o método que eu contrato, porque o Cássio é o nosso advogado lá dos nossos negócios. E aí eu passei para ele uma ação, acho que uma companhia aérea, Que não devolveu que, as milhas. que não devolveu, cancelou, aquela coisa que sempre dá problema, né, gente? Isso daí já tive N problemas com isso. Passei pro Cássio e falei assim, cara, vamos ver como que é, só quero recuperar, só quero recuperar minhas milhas, ok. Aí ele conduziu, foi sempre correto, acompanhando, entregando ali o combinado. Conseguimos chegar no resultado, no fim das contas, no acordo que eu tinha feito, ele nem ganhou nada, mas cumpriu ali com o objetivo que era recuperar, e ok, né? Aí a partir disso, eu precisei de serviços jurídicos para a empresa. Primeiro passo foi, Cássio, vamos deixar tudo simples? Vamos fazer um negócio com que qualquer um que leia entenda? Porque, cara, a gente não pode ficar perdendo tempo. As pessoas confundem um pouco do buscar os direitos em excesso e esquecer que é uma ferramenta para as coisas acontecerem, não é o fim, né? Então, a gente observa muito uma construção de contratos, igual você falou, remissão, vai remetendo vários artigos para confundir as pessoas com o objeto de cara, eu quero de alguma forma alisar lá na frente. E como a gente trabalha com muitas instituições financeiras e conta, cara, a instituição financeira é muito bom em contrato. Os caras são fera, né? E todo o processo que entra uma empresa, a gente lê, relê, fala, cara, tira isso, coloca isso, ajusta aí. Não, e é possível você ajustar os contratos que você recebe, né? Às vezes as pessoas pensam assim, ah, pô, recebi um contrato, pô, vou ter que assinar isso. Pô, quem disse? Você não assinou ainda. Passa ali para outra parte, olha, eu queria que você ajustasse isso porque não ficou bom. Eles vão Envia analisar, envia sugestões, sugestões, sim. encaminha. Então, quanto mais, depois que dá assinado o contrato, cara, você desapega daquilo, né? Você deixa que aquilo lá vai acontecer. Se a outra parte não cumprir com o acordo pré-estabelecido, ok, aí você judicializa ou tenta chegar a um acordo. Mas eu usei essa técnica, né? Coloquei uma demanda para alguém, acompanhei, pô, tá, na verdade, separei ali algumas demandas e depois de bem executado, eu falei, cara, eu vou contratar ali a pessoa, né? Obviamente, nem todo mundo vai ter um problema, mas a sugestão de É. indicações favorece muito, né?
Então, ter a confiança, por isso que falam que você tem que ter um advogado, um médico e um mecânico, né. Cara, isso daí você tem que ter de confiança, porque senão você vai acabar tendo vários problemas. E puxando para o nosso lado, um assessor financeiro, porque ele pode acabar atrapalhando a sua vida financeira, né. Indo para um próximo ponto, Cássio, o que que a gente observa também, né, a gente já falou de vantagens e desvantagens, no fim das contas, assim, cara, se você quiser resolver o problema, se você quer pró-solução, cara, assessoria é a melhor coisa, né, não tem sem sombra de dúvida, né. Sim. E a gente acaba não vendo, a gente olha o ônus de pagar uma assessoria, mas a gente não consegue prever o problema que pode ter no futuro. Entre um outro, com certeza o prévio vai custar menos para você. E aí, quando você tiver algo lesado, aí sim você contrata o contencioso, que normalmente vai facilitar quando você tiver um advogado de confiança, que te tem ali um vínculo de assessoria, ele já vai conhecer, vai saber o que vai ser mais fácil quando surgir algum contencioso e conduzir lá diretamente, né. E aí eu queria já entrar num tema, né, então, basicamente, então, só para resumir, cara, preciso contratar um advogado. É prévio? Ok, você pode ter se você tem demanda suficiente para precisar por negócio, então pode ser que eu tenho um estabelecimento, tenho uma clínica, tenho um negócio que precisa ter várias coisas, é recorrência ali, análise de E contrato, tudo. sempre entender que essa contratação é proporcional ao negócio. Não quer dizer que só grandes empresas ou empresas que têm um faturamento considerável, que de fato necessitem disso, pelo contrário, né. Tudo será proporcional ao negócio, né. E, de fato, também a solução proporcional ao negócio, claro. Então, se tiver demanda, contrato mensal. Vai ser mais fácil acompanhar do que cada hora requisitar. Normalmente, se a gente olhar para um aspecto mais de pessoa física, pessoa jurídica, tem uma tendência a pessoa jurídica precisar de um advogado, uma assessoria, mensal. Independente do tamanho, né, vai depender muito da sua relação comercial. "Olha, eu tenho muito contrato, assino muitos contratos, eu tenho muitas pessoas envolvidas no trabalho, pessoas trabalhando para mim, subcontratações e assim por diante", ou seja, onde tem vários vínculos, várias relações entre as pessoas jurídica e pessoa física, vai ter uma maior demanda, naturalmente, precisa de um advogado de assessoria. E aí a pessoa física, você tanto pode ter um advogado que é um vínculo pessoal, onde vai te assessorar em N demandas de preventivos ou judicial, e aí você já tem ali uma pessoa de referência. Mas sempre é bom ter alguém já que você conheça, e se você ainda não tem um advogado de confiança que você pode falar assim: "Eu tenho, vou falar com o meu advogado", não só para gritar na frente das pessoas, "Ah, vou falar com o meu advogado", né, tipo, nunca tem ninguém, né. Mas é importante vocês escolherem alguém e terem a pessoa de confiança, seja para quando sobre demanda ou mensalista, né. E aí eu separei alguns temas para a gente tratar referente à área, eh, médica, que a gente atende bastante, que são coisas que acontecem, eu vou trazer numa situação fática, ou seja, no que acontece e quais as soluções que podem ter de preventivo ou depois lá na frente. Começando assim a gente estava falando de contrato, vamos continuar essa linha, né? A gente vê hoje várias modalidades de contratação, de profissionais liberais, médicos e afins. A gente vê, quando a gente pensa em contratação de profissional, a gente imagina só CLT, né, conciliação das leis trabalhistas. Cara, não é só assim, né, você pode contratar o profissional liberal de várias formas. Só que aí tem as a criatividade das pessoas que vão fazer contrato e acabam desvirtuando o objetivo de contrato. Então o que que normalmente eu já vi? Eu já vi pessoas sendo contratadas, uma empresa de serviço sendo contratada por uma empresa requerente, ele tomador de serviço, ok. O cara é sócio, ele trabalha por lá, ele assume o risco, ele está sendo contratado como PJ. Isso até uma mudança, isso é entendido pelo STF que é uma atividade fim, e essa atividade fim pode ser terceirizada por empresa. Hoje não se discute muito
Ah, nossa, pejotização. Cara, isso aí já está pacificado e coisa que já do passado, né? Então, aqueles que são contrato limitada, que é uma cara sócio, é contratado por outro, pelo que eu vejo, não tem mais discussão referente a ter pejotizado, que desconsideração da personalidade jurídica para falar que o cara é profissional. Como que você vê essa situação? Tá. Com relação a essa modalidade de PJ com PJ, contratação de empresa com empresa, e o médico prestar o serviço através de uma empresa constituída, é importante a gente fazer uma diferenciação do que o nosso sistema civil, o Código Civil, coloca como sendo uma sociedade simples ou uma sociedade empresária. A sociedade simples é aquela que não adquire, de fato, uma personalidade jurídica aos moldes de uma sociedade empresária e a responsabilidade daqueles sócios é ilimitada. Então vamos supor que nós E invade a tenhamos pessoa física. isso, e ela responde com a própria pessoa física dela. Então, é Na como se você tivesse um CNPJ. Você tem um CNPJ que é o seu CPF, mas você usa ali para contratar porque o vínculo com aquele lugar é contrata só o CNPJ. Então, a sociedade simples, ele basicamente ele tem um outro código lá que, mas no fim das contas, ele vai responder tanto com os bens, direitos, obrigações da pessoa física e da pessoa jurídica, é isso? Exatamente. De igual maneira, ou seja, não preciso nem desconsiderar a personalidade para entrar no patrimônio, tá. Quais são os riscos que você observa assim diretamente numa sociedade simples, né? Diretamente, a questão da responsabilidade, de ser ilimitada. Quer uma diferença boa, fazendo uma analogia da sociedade simples para a sociedade empresária, a limitada, por exemplo, é a ideia de você se acidentar estando numa moto ou você se acidentar estando num carro. Você estando numa moto, para-choque é você mesmo. Você estando num carro, você tem uma proteção adicional até que aquele impacto chegue a você. É mais ou menos essa a ideia. Fazendo uma analogia grotesca aqui, mas só para entender basicamente qual que seria essa diferença. Porque na sociedade simples, nós temos de fato o sócio daquela sociedade respondendo ilimitadamente e como se ele, pessoa física, fosse naquelas responsabilidades assumidas. Na limitada, não. Na limitada, nós temos outra personalidade jurídica diferente da pessoa física que contrata. Então, se a gente for olhar nos direitos e obrigações, se eu tenho um para-choque na frente, ele que vai levar a paulada primeiro Exatamente. e depois vai me acertar. A depender do impacto, foi só alguma coisa pequena, a empresa às vezes aguenta, ok, não vai invadir lá a pessoa física. Cara, quando é um negócio um pouco mais pesado, vai chegar até você. E aí, o que, que a gente pode olhar como mais pesado, né? Isso é um termo se chama desconsideração da personalidade jurídica. Basicamente são algumas coisas que quando existe limitado o termo e a empresa nesse molde, tem alguns tipos de situações que é mais fácil ter essa desconsideração, né? Quais são eles? Nós temos, em, em suma, duas principais características para que a gente tenha a desconsideração da personalidade jurídica, com base no Código Civil, que é confusão patrimonial e aquela administração com fins de lesar alguém, que fogem ao objeto social daquela empresa. E em linhas gerais, é claro. Nós temos várias teorias da desconsideração da personalidade jurídica com relação ao ordenamento jurídico do direito civil, voltado ao direito civil. Porque o consumerista, por exemplo, nós temos outras regras, o trabalhista, outras regras. Mas no direito civil, em se tratando de empresa contratando empresa, e caso tenha uma quebra de um contrato e eu tenha que exigir o cumprimento de alguma obrigação, seja de pagar quantia, e eu não consigo acessar os bens da PJ, eu quero acessar os bens da pessoa física, o regramento é do Código Civil. Pelo Código Civil, eu preciso desse desvio de finalidade, né, dessa má administração comprovada, claro, e essa confusão patrimonial. Tá? Esses dois requisitos associados e comprovados geram uma maior possibilidade de eu conseguir
lembrando que a desconsideração é só através do judiciário, né. Gera uma maior possibilidade de eu conseguir com que o judiciário me permita acessar os bens da pessoa física através desse instituto da desconsideração Hum. da personalidade jurídica. Então precisa, cara, você precisa misturar o seu dinheiro com o da empresa, né? Tem que fazer essa confusão patrimonial para falar, não, ele usa a empresa para pessoa física e vice-versa. E aquela administração dele vai contra o objeto social, ele, vai contra inclusive aos interesses da É, empresa e coisas nesse sentido. e serve como, assim, ele fazer a coisa errada? Serve. Certo. Então, imaginemos assim, se você fizer alguma lesar o governo, o erário, pô, você já está tendo uma desconsideração de personalidade jurídica por esse má administração. É desse jeito? Na verdade não é automática. É, você tem que requisitar, todo mundo Isso, comprovar, isso, exatamente. Tem todo um procedimento, justamente por quê? Porque o nosso sistema constitucional, em especial de direitos e garantias individuais, os direitos fundamentais do cidadão, do ser humano, enfim, garantem alguns requisitos formais, procedimentais, que não se pode acessar, por exemplo, nesse caso, o patrimônio de forma direta. Eu preciso de um contraditório, de uma ampla defesa, de uma possibilidade de fato, apresentar em paridade de armas a minha contra-argumentação, os meus elementos de defesa, as minhas provas que sustentam a minha defesa e assim por diante. Então não é automático. A gente olhar para o aspecto do médico, né? Ele tem uma empresa limitada ou uma empresa simples, sociedade simples. Se a gente olhar para um. Aí, o que, que você vai assim, tá, mas quando que invade a minha pessoa física, quando que não? Como que é? Leva para a situação real. Pô, você está atendendo um paciente, né? Vou ter lá um envolvido o ato da medicina. Quando ele for, deu algum problema, ele vai te processar? Cara, ele pode colocar sua empresa? Pode. Mais como instrumento de cobrança para facilitar, para ter uma busca, mas o exercício da medicina está relacionado a a quem executa, porque você algo diretamente com o paciente. Obviamente, quando a gente olha para uma instituição, eu estou falando de clínica, esse primeiro ponto. Quando a gente fala de uma instituição um pouco maior, uma clínica multiprofissionais, etc., aí você também pode ser corresponsável, principalmente quando tiver faltando alguma coisa ali do serviço. Então, pô, um hospital. O hospital tem um diretor técnico. Esse diretor técnico, ele vai responder pelo corpo clínico, bem como o hospital, caso tenha faltando alguma coisa, mas a depender daquilo que o médico executar, a responsabilidade pode cair somente pelo médico que está prestando o serviço. Então, para entender melhor até onde vai a obrigação escolher ou uma ou não sociedade, ela está relacionada ao que aconteceu. Então, quando a gente vê um médico com o exercício da medicina e tendo um problema judicial, cara, tanto faz. Porque a pessoa vai buscar lá o CRM, o exercício da medicina, a pessoa física não vai ter essa barreira, esse para-choque, porque a legislação ela está relacionada ao profissional que executou, né? Então ele tem uma responsabilidade solidária, por mais que a sua contratação for por pessoa jurídica, você, pessoa física, é solidário ali no exercício da medicina. Então, isso daí a gente já fala, pô, não adianta. Entre um ou outro acaba tendo essa acesso à pessoa física. O que é importante deixar claro? Essas formas societárias e forma de constituição empresária com relação à responsabilidade e tudo mais, em razão da contratação dos serviços diretos nesse sentido, ou seja, o hospital contratando a empresa daquele médico para prestar o plantão. Por quê? Porque o paciente que lá chega para ter o seu atendimento feito pelo médico, ele vira consumidor. Então nós não aplicamos mais a regra do direito civil. A gente cai no microsistema consumerista, no Código de Defesa do Consumidor, que nós temos outra ideia de responsabilização. Pelo artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviços é objetivo. O que isso quer dizer? Independente da apuração de culpa, você vai ser responsabilizado caso seja comprovado que existiu aquela ação e reação.
E a questão que você falou da cadeia é importante. Até para trazer um exemplo mais cotidiano para a gente entender isso, a empresa Decolar gosta muito de tentar se eximir de alguma culpa quando vende alguma passagem e dá errado. E você, como consumidor, você pode ingressar e provocar o Poder Judiciário para entrar com uma ação indenizatória, por exemplo, e provocar qualquer integrante da cadeia. Porque se a gente pensasse de outra forma, vamos supor que eu compro o meu celular nos Estados Unidos. Eu vou ter que voltar lá para provocar o judiciário de ir lá para eu conseguir uma reparação de algum dano, sendo que essa empresa é internacional e tem sede no Brasil, ou filial, sucursal, enfim. Ou ao contrário, eu compro o celular numa loja dessas de multicoisas. A loja que me vendeu não é responsável porque a marca do produto que ela vendeu é outro. Não existe isso. Então, sim, quando a gente aplica o Instituto, o Microsistema Consumerista, o CDC, nós temos a cadeia que responde de forma solidária. Então, além da responsabilidade ser objetiva, é solidária. E eu posso provocar qualquer um da cadeia. E eles que se virem para um cobrar entre si depois, caso haja a responsabilização. E aí você tem uma clínica, você contratou profissionais, terceirizados, contratou profissionais CLT, contratou serviços que prestaram para você, N serviços. Quando a gente olha essa relação e você contratou via sua empresa. Essa relação ela já é Código Civil, ou seja, ela está entre negócios. E aí quando a gente fala assim, Código Civil e trabalhista. Então quando a gente tem empresa contratada por empresa, aí a gente tem que respeitar o Código Civil e aí sim ele não tem essa inversão, dons da prova, coisas que o direito do consumidor é muito difícil atingir pessoa física. É só em raras situações que é o que o Cássio falou de má administração, confusão patrimonial e além disso a pessoa tem que provar. Então, quando você contrata um prestador de serviço para a sua empresa, você naturalmente está se resguardando pelo Código Civil e a pessoa também. E aí, nesses casos, ele funciona só com para-choque, só com carro, né? Não atinge você. É, Em regra, exatamente. Nessa relação, em regra, sim. quando Exatamente. que questões trabalhistas podem invadir ali a pessoa física? Que pode acontecer. É a mesma ideia da teoria menor do direito consumerista. Então, quando nós temos os requisitos diminuem, talvez a confusão patrimonial e a falta de acesso de bens na pessoa jurídica, a gente já conseguiria desconsiderar a personalidade jurídica para atingir a física, por exemplo. Uhum. A diferenciação dessas teorias, a academia, a doutrina chama de teoria maior e teoria menor. Né? A teoria maior é a que está no Código Civil e é essa que tem maior dificuldade de cumprimento dos requisitos para a gente poder desconsiderar a personalidade. A menor não. A menor a gente tem na teoria do direito consumidor ou da CLT, trazendo menores requisitos para que eu cumpra-os e eu obtenha esse pedido positivo de desconsideração da personalidade jurídica. Aí, nesse caso, você precisa olhar as leis trabalhistas, a CLT, e olhar ali, cara, você tem essas obrigações a cumprir e você cumpre aquelas obrigações. E a partir do momento que você descumpre um rol ali de obrigações, aí sim pode desconsiderar a personalidade Isso. jurídica. Então, é sempre bom, assim, quebrar um pouco. Pode ser que fique um pouco confuso, ou, pô, mas vai lá e vem. Mas é assim que acontece no Brasil, né? A gente tem, igual comentou, teoria maior. Cara, a regra é essa. Mas tem aqui sub-regras para alguns segmentos, que é o consumidor, o trabalhista, e alguns casos ali tributário também. Vai depender muito da situação de cometer algum crime, né? De uma lisão fiscal, de sonegar, fazer alguma coisa que ali leva o dinheiro para a pessoa física, né? Então, no fim das contas, e voltando ali no Sociedade Simples Limitada, a diferença tá entre ter um carro, para-choque, bem, analogia muito boa, e você bater de moto, né? Só que aí quando você vai ser contratado, eu quero arrumar um emprego, quero ser contratado como PJ,
existe mais direitos daquele que, eu vou escolher entre simples ou limitada, para a pessoa, eh, receber ou algo, fazer com o contratante? O que muda, na verdade, é qual legislação nós vamos aplicar. Porque se nós verificar e nós temos muito mais no direito uma ideia de prevalência da realidade fática em detrimento daquela realidade imaginada, vamos assim dizer, ou idealizada, né. No direito trabalhista, no direito tributário, no direito consumidor, muito mais vale o conteúdo que a forma. Eh, então, nós temos que analisar a situação fática para ver como que está sendo essa contratação. É uma pessoa jurídica? É uma pessoa física? Como que foi feito esse contrato? Por quê? O que que vai mudar? A legislação que eu vou aplicar. Se eu tenho a prestação de serviço de uma pessoa física para com uma jurídica em um contrato de trabalho, mesmo que eu não tenha o registro, nós temos a legislação que rege aquela relação como sendo a CLT, né. Eh, e por outro lado, se nós temos a contratação, por exemplo, de empresa para com empresa, e o médico vai prestar o serviço através da empresa, aí a legislação que rege e que vai nos dar a resposta de algum problema, vai ser o Código Civil. É. E aí eu consigo traduzir um pouco na rotina do médico, quando que compensa, o que que é melhor tipo de contratação, só no aspecto jurídico, tá? Tributário, todo mundo sabe que empresa acaba pagando menos do que pessoa física, mas no aspecto, jurídico, é como se fosse assim, eu posso ter um contrato de trabalho onde eu tenho obrigação de chegar, eu preciso cumprir certa carga horária pré-estabelecida ali em contrato, regime, se vai ser 12 por 36, ou seja, tudo aquilo que a CLT faz. Cara, se não dá para você prestar serviço assim, imagina, e assim, é bem comum, né? O cara presta serviço no lugar um dia na semana. É muito difícil você contratar via CLT desse jeito, né? Não que é impossível, tá, gente? É muito difícil porque é difícil você construir um documento, algo que te contrato que possibilite facilitar isso, né? Isso é um ponto. É, outro quesito, você, cara, não quero ser contratado por CLT, por N motivos, eu quero ter mais liberdade, eu quero ser um prestador de serviço, ora agora trabalhando num hospital, no estabelecimento ou numa clínica, bem como logo em seguida eu já quero montar minha clínica e tudo mais, eu quero já construir, meu objetivo é construir essa carreira. Naturalmente, você já vai estar mais preparado para ter a sua forma de contratação, de você se tornar um empreendedor, né? Se tornar um empreendedor médico, de construir a carreira baseado no longo prazo. Então, juridicamente, eu vejo mais assim a rotina do seu trabalho. Estou trabalhando todo dia lá, numa UBS, etc. Pô, pode ser contratado PJ? Pode. Se você tem a liberdade de ser contratado por PJ, desde que o contratante também queira. Agora, as pessoas que trabalham muito em vários lugares, é muito melhor pessoa jurídica, porque você tem a flexibilidade contratual, você consegue ajustar os termos de hora ou não, forma de pagamento, é bem mais simples, né? Então, tem um ganha-ganha, porque o local também prefere, que é mais simples ele conduzir, bem como você. Então, na situação fática, eu vejo dessas duas formas. Então, pessoa que trabalha num lugar só, tem uma tendência, ele pode tanto, se o lugar contratar pessoa física ou pessoa jurídica, eh, em vários lugares tem uma tendência de ser pessoa jurídica, por isso que quando pensar, vou fazer plantão para abrir uma empresa, porque você vai trabalhar em vários lugares, você vai trabalhar em vários hospitais. E quando você vai para uma clínica, cara, sim, na área médica é muito pouco provável você, somente trabalhar com pessoa física, porque você já tem outras relações contratuais, que aí você vai ter as obrigações que a gente falou anteriormente. Eu contratei um prestador de serviço, ou uma relação de que você contratou, a pessoa que foi contratada por você, é muito mais fácil você se proteger na parte jurídica do que você ter a pessoa física direto, né? Que você não vai estar nem andando, vai andar a pé, né? É, exatamente.
E nisso que você falou, eu volto naquilo que é a função e obrigação do advogado em responder de fato de acordo com aquilo que o cliente quer. Por exemplo, o médico nos procura, pergunta qual que é a melhor forma dele ser contratado. Primeira pergunta que eu vou fazer para ele: o que que você quer? Você quer segurança? Você não tem problema em não ter flexibilidade? Em responder de fato a subordinação, em ter hierarquia de fato e ter que cumprir aquilo lá, e etc, etc. Não que na contratação PJ não tenha hierarquia, claro que você vai respeitar a ordem, mas é diferente. Eu falaria para você que talvez o ideal fosse de fato a CLT, se não fosse rodado em escritórios não, em consultórios ou, em hospitais. Mas a grande maioria não é isso. A grande maioria é: "Não, eu quero ter flexibilidade, eu quero ter isso, quero ter aquilo". Então não dá para ter tudo. Então se você quer, a maior, eh, a tua maior vontade é ter flexibilidade, poder readequar essa tua carga horária e etcétera, em especial no início de carreira, sem dúvida nenhuma, fora o aspecto tributário que você comentou, desse aspecto contratual, negocial, sem dúvida nenhuma, a PJ seria a melhor solução. Mas, claro, volto nisso. O que que você quer? No aspecto tributário, a gente vai no mesmo sentido. Além de o que que você quer, você inclui algumas outras perguntas, quanto você ganha e etc. Mas, enfim, não vou. É. Então, a gente tem a parte do eu quero montar, ter uma empresa para mim, somente, e eu usar a empresa para aquele fim de prestar serviço, que foi o que a gente falou, sociedade simples, sociedade limitada, os direitos e obrigações de cada uma, bem como a forma como você pode ser contratada com você, com uma PJ só. A gente vê também uma tendência, a depender da circunstância do lugar onde vai se trabalhar, montar grupos, né? Grupos de pessoas onde vão trabalhar para um fim ali específico. Ora administrado por uma empresa, ora não administrado para o mesmo grupo, né? Então, imaginemos assim: a gente tem um grupo de cirurgiões. Esse grupo de cirurgiões, eles têm um negócio onde eles são contratados por outros estabelecimentos, bem como pela pessoa física ali no consumidor final, para prestar o serviço fim. Essas pessoas, elas, quando você está montando uma empresa com vários sócios com o mesmo objetivo de prestação de serviço, do mesmo negócio, cara, faz total sentido, né? Não faz nenhum sentido vocês. É muito mais fácil a gestão de uma empresa onde eu tenho um grupo, cara, você divide custos, você tem algum assim serviço administrativo, você vai poder ter um advogado com recorrente ali que pode ter Diminui demanda, risco. diminui o risco. Então, é o ideal quando você existe um negócio, você ter vários sócios e eles serem dentro tudo da mesma empresa. Obviamente, né, quando a gente olha é, nessa formulação, não dá para você usar a sua empresa para o negócio e usar a empresa para outro, né? Você tem que ter um acordo entre as partes para que o negócio É, seja somente para aquele fim que foi construído, igual eu falei do cirurgião, o anestesista, que é bem comum isso, né? Então, esse seria com vários médicos o que realmente funciona uma sociedade médica com vários médicos, né? Tem outras coisas que é feito, que aí tem jeito de fazer correto e tem jeito que o pessoal exagera um pouco, né, nos instrumentos jurídicos. Como funcionaria, né? Ah, digamos, eu peguei um serviço, licitação, sei lá, fui contratado, a empresa ela foi contratada para prestar um serviço. Só que aquele rol daquele grupo lá, que está como sócio, ele não é insuficiente para prestar aquele serviço, porque eu preciso subcontratar. E aí existe pô, entra na empresa que você vai receber ali, que tu vai receber mais do que se você fosse faturar entre empresas. Óbvio, né? Você vai faturar, você vai pagar o imposto, ele já vai ter pago o imposto, então, naturalmente, você emitir a nota da sua empresa para outra empresa, você vai pagar mais. Só que tem riscos aí envolvido. E eu queria que você trouxesse um pouco mais como fazer, o que é certo, o que não é, porque são instrumentos jurídicos de sociedade de cota de participação, sociedade de propósito específico, ou seja, ou até a sociedade limitada, né? O que que você vê assim os riscos de quem entra numa sociedade de outra modalidade, que não é limitada, simples, com o objetivo de, cara, subcontratar as pessoas, né? tá. Só fazendo uma ressalva sobre a limitada,
que nós tivemos uma lei de 2021 que retirou do ordenamento jurídico aquela ideia do Eireli, que era aquele empresário individual de responsabilidade limitada, e colocou a figura da sociedade limitada unipessoal. Então eu posso ter, hoje, não preciso mais fazer aquela usando um português aí do dia a dia, aquela gambiarra não, eu vou criar uma empresa 99% das cotas para 1% para outro, só porque eu não podia ter uma empresa limitada sozinho. A partir de 2021, então, uma recente alteração, nós tivemos a introdução da figura da SLU, da Sociedade Limitada Unipessoal. Então, nós podemos também ter essa sociedade de responsabilidade limitada sem sócio, só com uma única pessoa, criando aquela esfera diferente da esfera da pessoa física, ou seja, a personalidade jurídica da SLU, da Sociedade Limitada Unipessoal. SPE e SCP. A Sociedade em Conta de Participação, que é a SCP, que nós temos um regramento próprio no Código Civil de poucos artigos, inclusive, 6 artigos para ser mais exato, 5 artigos, nos traz a ideia de um sócio ostensivo, um ou mais sócios ocultos, onde a responsabilidade recai única e exclusivamente para o sócio ostensivo e é a quem também recai a função de direcionar os fins da sociedade. E o sócio oculto vai apenas participar aportando e retirando o lucro. Aportando e retirando o lucro. Qual que é o problema que está acontecendo? Eles estão usando isso para fazer o que você falou, para reunir as pessoas e prestar serviço. Qual que é o problema? A lei vai falar para a gente que eu só posso um participante, que seria o sócio ostensivo, prestar aquele serviço. Eu não posso permitir que os sócios ocultos prestem serviço. Eu desvirtuo, inclusive, o objeto daquela sociedade. É como se aquele tipo de sociedade não existisse mais. Porque você não, deixou de Aí cumprir o objetivo dela. Exato. Aí eu volto para prevalência do conteúdo em detrimento da forma. Se na prática eu verifico que não está acontecendo uma sociedade com conta de participação, que é a SCP, o que acontece, em especial com relação ao fisco? Tudo que foi economizado com relação a essa obrigatoriedade fiscal, a obrigação fiscal, ou seja, de pagar o tributo, você vai ser cobrado de forma retroativa, com multa, inclusive podendo incidir em crime contra o sistema tributário. E Então, são 5 anos. é, Ou seja, você tem 5 anos, se você foi contratado dessa forma, você corre o risco de ter 5 anos do fisco ir lá exatamente, cobrar de você. exatamente. Tudo que envolve o fisco, tudo que envolve o poder fiscal, em qualquer grau da nossa federação, ou seja no âmbito da União, seja no âmbito dos estados ou do DF, do Distrito Federal, ou dos municípios, contados a partir do momento que se quer fiscalizar para trás, sempre é 5 anos esse marco temporal, vamos assim dizer. Então, se for verificado na prática que não existe uma SCP e que está sendo desvirtuado, o risco disso é muito grande. Por quê? Porque você vai pagar. É aquela ideia da diferença ou da necessidade de uma ambição limitada. É muito bacana você ser obstinado, etc. Mas que não passe daquele limite ali, que nem sempre é tão claro, mas que existe. Eu preciso fazer um planejamento tributário, eu preciso economizar, mas a que ponto e a que custo? Porque lá na frente isso pode reverter o dobro, o triplo de forma negativa para mim. E esse é um perigo da SCP, da forma com que está sendo utilizada. Porque assim, se eu tiver de fato... aonde que se utiliza muito SCP? Investimentos. Startup. Uhum. Investidor anjo. É. Eu tô sem grana, tô com uma empresa, seja de tecnologia ou não precisa ser de tecnologia.
e eu sou aquele cara que estou na frente, que sou o desenvolvedor, que tenho a ideia e estou sem grana. Chamo lá 5, 6 caboclo para entrar comigo aqui na sociedade. Inclusive, ela tem uma característica de informalidade, pode ser feito de forma verbal, não tem Uhum, problema. uhum. Desde que eu cumpra aqueles requisitos que ali estão no código. Em especial, eu ter a ideia e a figura irrestrita da função do sócio ostensivo e dos ocultos. Eu vejo também empreendimentos imobiliários, é tudo que você pensar num negócio de investimento onde alguém precisa colocar o dinheiro. É. Porque aí, o que que acontece? Para que serve esse instrumento? É para alguém que é a pessoa que está conduzindo aquele negócio, ele precisa de capital, e essas pessoas que querem investir, elas não querem envolver o risco do negócio. Então, quando a gente trata disso dessa forma, naturalmente, quando você fala assim, pô, fui contratado por uma SCP, uma sociedade de cota participação, mas a pessoa falou que vai ter lucros e dividendos lá. Lógico que vai, porque é possível uma empresa que é de investimento distribuir lucro. Mas quando vai fazer na verificação se como você colocou dinheiro, você investiu ou você está investindo com serviço? Cara, não existe isso de investir com serviço. Sabe o que está acontecendo muito na prática? Está sendo vendido como sendo o, o novo milagre aí da era moderna para os médicos, na questão da economia tributária, como cooperativa. Eles se auto-intitulam cooperativa de médico e você entra lá, não paga tributo, tá tudo certo, só presta seu serviço. É perigoso. E aí entra outro quesito. Pô, cota participação não funciona porque mudou. Você mudou a regra do jogo, logo, tudo aquilo que foi escrito, esquece, não vale mais. Você não vai receber lucro de dividendos, você vai ser cobrado ali com pessoa física, INSS, e você vai estar envolvido mesmo porque você colocou o seu na reta que você é sócio. Tá? Não tem como fugir disso. O fisco vai querer cobrar os impostos, né? E vai envolver todas as partes possíveis para isso. Não é só o sócio extensivo, porque aquela sociedade não existe mais. Quando a gente olha para a cooperativa, a gente vê cooperativas grandes, cooperativas como Unimed. Eles já passaram muito tempo, teve um tempo que algumas cooperativas de Unimed que estavam pagando com PJ, cara, isso era uma gambiarra, porque não existe cooperativa de empresas, são cooperativas de pessoas e elas são feitas com o objetivo fim. Mas quando um médico recebe da Unimed, ele recebe como pessoa física e aí ele vai ser tributado como pessoa física. É impossível montar uma cooperativa e as pessoas forem trabalhar e não ter a distribuição da renda, de lucros e dividendos, sem pagar ali o imposto de renda. É impossível, Uhum. porque não existe isso. Só uma outra observação importante com relação à SCP que está se verificando na prática é, caso aconteça, por exemplo, um ilícito penal tributário, vamos supor, e seja única e exclusivamente com relação a uma condução errada do sócio ostensivo, não importa, você vai responder junto. Não só com relação ao fato de ele não ter recolhido tributo. Inclusive, se tiver algum ilícito nesse sentido, você vai responder junto. Mistura tudo. É como se jogasse tudo num balaio só e a cobrança viesse em cima de todo mundo. A famosa gambiarra vai dar ruim, né? Então, quando eles falam, o Cássio trouxe das cooperativas, é uma configuração que no fim não é cooperativa, tá? Cooperativa só consegue passar dinheiro da cooperativa pessoa física com o recolhimento do imposto de renda pessoa física, não existe isso. Então é usado vários instrumentos jurídicos, cara, eu junto uma coisa com outra e aí já muda o fato, né? Então, cota participação é para investimento. Você quer ser investidor, ok, é melhor, é um instrumento excelente para a pessoa física entrar. É bem usado em investimento em startup, investimento em empreendimento, imóveis, em construtores, em incorporadoras, é bem comum quando entra com investimento. Então é para esse fim. Quando a gente vê sociedade de propósito específico, SPE, aí já pode ser um caso que às vezes dá para usar ou não, vai depender da circunstância, né? Explica um pouco Exatamente. mais. A SPE, nós temos, inclusive, num capítulo anterior, se a gente olhar o Código Civil, ao que dispõe sobre a SCP. A SPE é diferente. Por quê? A SPE nós temos
veio muito da ideia americana do joint venture, que é aquela ideia da cooperação para um fim específico e depois a gente separa. Mais ou menos essa ideia. Só que ali nós temos, de fato, a criação de uma personalidade jurídica, a criação de um CNPJ formal, a criação, de fato, de responsabilidades com relação aos sócios que ali participam, inclusive podendo optar pela responsabilidade limitada, né? Que é essa forma de organização em SPE não impede nós escolhermos a nossa opção de responsabilidade no contrato social de limitada. E vira quase como se fosse uma limitada, mas de forma mais organizada. Porque eu crio uma sociedade com um fim específico, com aquele objeto social específico. E cabe lembrar que o Código Civil nos permite colocar mais de um objeto, mas o ideal é que se faça um único fim específico. E na prática a gente se verifica, inclusive, com prazo determinado. Ah, não, nós vamos criar essa sociedade para... É muito comum na incorporação imobiliária. Nós vamos criar essa sociedade para construir o prédio, edifício Mont Blanc ali do lado. Acabou o prédio, a gente dissolve, divide ali, faz aquela liquidação e cada um segue sua vida. Pode ser formado pela mistura de pessoas físicas com jurídica, só pessoas jurídicas. O que muito se vê na prática desses empreendimentos grandes é a associação de pessoa jurídica com pessoa jurídica, para formar essa joint venture, nos moldes de uma joint venture, para poder fazer uma sociedade de propósito específico para um determinado fim. E essa sociedade de propósito específico, por ter personalidade própria, vai ter absolutamente tudo separado e novo. O que eu quero dizer com isso? Vai ter uma conta bancária separada, um demonstrativo contábil separado, absolutamente como se fosse uma empresa, e de fato é uma empresa diferente, apenas que ela existe por um propósito específico. O exemplo dos médicos. Eu vou reunir vários médicos para fazer uma SPE na época da nossa residência, por exemplo. A nossa residência vai durar 3 anos, depois cada um segue sua vida. Mas durante 3 anos a gente vai, 5 anos, sei lá quantos anos, a gente vai ter essa empresa para fazer esses plantões, por exemplo. Aí sim, é uma ideia boa. Lógico que a gente vai verificar a questão Vou da conseguir. tributação. Tem um contrato, vão participar de uma licitação, de pegar um serviço que vai durar X tempo. Exatamente. Ok. Exatamente. Eu quero. Então, entenda que os contratos eles são feitos através do que realmente acontece. Cota participação, cota, fração, participação do negócio, ou seja, investidor. Propósito específico. Existe algo que eu quero fazer e quero me juntar a mais pessoas para construir e fazer aquele negócio específico. Por isso que, quando a gente olha para o aspecto, é possível fazer uma SPE com vários sócios, ter ali um instrumento jurídico para constituir sociedade, mas no fim das contas, ela vai ser igual a uma limitada. No fim das contas, sim. Ela só tem o elemento de colocar aquela causa específica para que não exceda as obrigações de outras partes. Justamente por isso que eu coloquei que é uma forma de organizar, só. É uma forma de organizar, porque a própria sociedade limitada eu posso pôr prazo. Exato. E outra, acabou o objeto social, se esvaiu, se esvaziou o objeto social, inclusive uma das hipóteses de eu dissolver a sociedade. Então, assim, no fundo, claro que ela pode ser aplicada na prática sem problema nenhum, mas talvez seja uma forma da gente enfeitar, ou melhor dizendo, usando um ditado aí, achar pelo em ovo. Não precisa disso. Claro que se a gente tiver diante de empreendimentos grandes em que nós vamos ter, por exemplo, a união de 2 empresas para montar um hospital, de 2 clínicas enormes para montar um hospital. Igual tivemos em Maringá, um hospital exclusivamente de cirurgia plástica, que terminou de construir faz pouco tempo. Pode ser feito uma SPE nesse sentido. É importante porque cada um tem ali, de fato, a sua vida própria, entre aspas. O que dá pra gente...
Eu adoro analogia, até o pessoal do escritório tira sarro de mim. O que que dá pra gente fazer uma analogia nesse sentido? É aquela ideia do, pelo menos em regra geral, tá? Quando que se faz ou quando que se coloca na prática um regime de bens diferenciado, em regra geral? Quando nós pegamos na prática 2 pessoas de meia idade que vão se casar, mas que já têm vida pregressa própria, em especial patrimonial. Em regra é isso que a gente vê na prática. Ah, tem gente, inclusive existe permissão legal do contrato de namoro, de um pacto antinupcial, em vários sentidos. Só que o casal, que não tem aquela construção patrimonial significativa, que está numa idade entre 20 e 35 anos ali, 25, 35 anos, que é considerado jovem, vai pensar em fazer um pacto antinupcial, em regra. Quem que vai pensar? Quem já tem mais de 35 anos, considerado meia idade, que tem ali um patrimônio constituído, em especial quando os dois têm patrimônio constituído, para resguardar o patrimônio, porque de fato envolve mais pessoas, faz um pacto antinupcial e cria uma questão diferente ali para se reger na prática. Mais ou menos essa é a ideia da SPE. Ah, é bacana fazer? Claro que é. Mas, de fato, precisa ser feito por SPE? O que justifica isso? Aí eu volto no início. Você está me apresentando, um pedido de solução de um problema, teoricamente. Mas o que você quer na prática? Você quer fazer só uma sociedade? Se justifica a SPE? Então nós temos a figura da SPE, é possível, mas a análise que deve ser feita na prática é: de que forma, eu consigo cumprir com o que está sendo pedido? Basicamente seria isso. Então, quando a gente olha por algumas formas de contratação de empresas e etc., no fim das contas é assim, o jeito mais fácil operacionalmente parece ser um SCP, porque você faz um contrato entre gaveta ali, assina, você se torna sócio, vai receber dividendos, só que o risco é enorme, enorme. E a gente observa, cara, não tem como. Ah, você emite nota fiscal de serviço de medicina, fatura X. Cara, a Receita sabe. Tá todo mundo cota participação. Ainda mais nessa ideia do SPED fiscal, da nota fiscal de serviço eletrônica, É, tudo é cruzado hoje em né, dia. não esquece que vai. Não, mas só se eles pegarem. Cara, é muito fácil pegar nessas circunstâncias. É só porque eles não olharam para isso, né? Basicamente isso. SPE, cara, SPE, uma sociedade limitada, cara, faz quase a mesma coisa. A não ser assim, eu considero até relevante, cara, vamos juntar. Eu tenho minha empresa, mas eu não quero envolver essa empresa. Organização. Eu quero, vamos entrar nesse negócio aqui. Eu tenho um contrato aqui com uma empresa de pedágio para assumir o serviço de SAMU ali, que serviço de prestação de socorrista. Pô, é uma licitação, um contrato grande. Cara, vamos montar um negócio desse? Ok. Fala específico, é um contrato prazo, prorrogável. Aquela empresa vai se funcionar só para aquilo. Excelente. Né? Aí facilita porque ela tem uns instrumentos que ela dissolve mais fácil, não tem. E as obrigações ficam limitadas àquele objetivo, E a né? gente pode até determinar, no sentido de acrescer novos sócios ou, expulsar sócios ou a retirada dos sócios de forma mais É facilitada. simples. Tem algumas questões nesse sentido, claro. Então, quando tem ali a possibilidade de pegar um serviço e algo que vai entrar e sair, vai limitar as responsabilidades ali naquele objetivo específico, ok. Mas eu vou montar um negócio que eu vou ser contratado, aí já não faz nenhum sentido você é, inventar coisas que não vai entregar nada, né? Então, passando ali dando uma revisada nos contratos, a gente entende assim, beleza, eu preciso escolher a melhor forma de constituição da minha empresa que vai estar atrelado àquela situação que vai me acontecer. Então, se eu vou ser contratado, se eu quero ser contratado com flexibilidade, maior rentabilidade, mas perder algumas coisas, ok, a PJ é o ideal. Ah, dentro da PJ, quais modalidades eu tenho? Se você vai trabalhar sozinho, pô, faz uma unipessoal. Se você vai criar um negócio que a gente vai trabalhar por muito tempo, né? Não tem prazo, a gente está construindo um negócio, pô, uma sociedade limitada. Ah, a gente vai pegar um serviço só específico, uma SPE.
Então, olhar ali depois de definido a forma de constituição, ou seja, ter uma PJ, aí depois você define quais tipos de sociedade você vai usar, sempre olhando para que aquela sociedade foi criada, no fato, bem como ali o regramento jurídico. E aí a gente já tratou sobre responsabilidade solidária, que isso qualquer tipo dessas empresas, elas podem escolher limitada, né? No caso, unipessoal limitada, ok, já é limitada, a SPE pode ser limitada, a SCP também pode ser limitada, então elas podem ser tipos de sociedade que a categoria seja limitada. Quando a gente olha assim, o que pode acontecer, né? Mudando um pouco de assunto, é, cara, eu recebi um contrato para trabalhar num lugar. Ah, não sei o que que é, né? Se isso é um SCP, se é uma SCPE, que eu vou entre sócios, qual vai ser o meu direito e obrigação, pedir para assinar uma procuração, mandar o certificado, o que que eu faço? Aí que entra a assessoria, gente. Não adianta, obviamente o cara vai falar, a pessoa que vai estar te contratando, ela vai colocar o discurso que é conveniente para ela, né? Então, se você já está colocando assinando como você ser sócio, cara, pode ter muita obrigação. E aí, vamos imaginar uma empresa que tem uma SCP e ela contrata médicos e a SCP dela, cara, ela atende 10 municípios. Imagine o fisco pegar esses 10 municípios, os milhões de faturamento e depois desconsiderar, colocar que você é sócio solidário. E o pior disso, na prática, nós temos na prestação de serviço, nessa questão toda, tributos municipais, estaduais e federais. Você vai ter que responder na justiça dos municípios que você prestou aqueles serviços, na estadual, na competência da estadual e na federal. Você não vai responder tudo num único processo. Ou seja, o custo disso, além do custo tributário, além do custo eh contratual, seja lá de multa, etc., vai ter o custo jurídico e o custo psicológico disso, que nós sabemos que não é barato, né. Não é fácil você dormir Não. com uma bronca dessa que você nem sabia que você estava nela. Então é possível, tá? É possível você estar assinando um contrato e você ser responsável por todos os contratos que essa sociedade estabelece, porque é como se fosse desfeita a sociedade. E no fim das contas, lá, se o governo ele pode fazer, cortar, falar, cara, isso não existe, mas todos os sócios são uma coisa só, cara, ele vai fazer, porque ele vai buscar cobrar. E aí ele vai sair bloqueando conta de todo mundo, cara, aí esquece, aí é choro e ranger de dentes, e aí você pode estragar a sua vida porque você está economizando X reais a mais, né? Então, e aí nesse ponto que eu olho, que a gente comentou, pô, quando eu contrato uma assessoria? Nesse quesito. A gente comentou agora há pouco que pode ter assessoria jurídica para ser preventivo. Recebi um contrato, não entendi, estou achando estranho, contrate um advogado, gente. O risco de você tomar uma decisão que vai te impactar o resto da sua vida é muito grande. Então, esse é o alerta que eu dou. Toda vez que você receber um contrato que é diferente de um contrato de prestação de serviço com a sua PJ com o outro, mas está envolvido sociedade, cara, precisa olhar com calma. E o barato sai muito caro, né? E o bacana é quando a gente consegue quebrar um pouco dessa cultura tradicional nossa e que a gente é procurado em negociações preliminares. Aí sim existe de fato um trabalho final muito bem feito, porque a gente consegue estipular, por exemplo, já algumas questões iniciais sobre como vai ser reduzido a termo naquele contrato, como que de fato Como vai vai ser. cobrar. Exatamente. E já tratar de confidencialidade, já tratar de várias questões ali, inclusive de que não possam vazar informações daquela negociação, né? E nós temos vários casos de. Claro que em contratação de serviço é ruim, porque daí você vai ter que estar lá prestando serviço onde você não quer. Mas vários casos de negociações preliminares que a gente conseguiu fazer cumprir o que estava no termo preliminar,
porque teve negociações preliminares por escrito. Como a gente é um país do que só é proibido o que está escrito, e eu preciso que esteja escrito, inclusive de forma até, se for necessária, redundante, para que entenda de forma dupla aquilo ali, o ideal é que nessas negociações preliminares já esteja por escrito. Porque, por exemplo, a proposta, em determinados casos, Se ela for aceita, já se a- obriga o proponente. então imagine só, alguém vai contratar vocês, você fez uma proposta, o cara deu um aceite, estamos de acordo, etc, com os termos, cara, já existe um contrato. Obviamente, não vai ter todos os, os artigos ali, as coisas que vão, as cláusulas que vão proteger, tramitar ali, escolher qual que vai ser a obrigação, o direito de cada um, mas existe um acordo e esse acordo é válido. Então no fim das contas, se bem construído o negócio, e aí volta no que, pô, assessoria, vai ser dependendo do tipo de negócio. Claro, Se é um contrato simples, pô, X tá, coisa mais simples, pontual. ok, vai ser mais simples, já vai Uhum. direto pro contrato. Cara, começa a ficar mais complexo, então a gente começa colocar elementos que vão favorecer para proteger e ter uma negociação maior, vamos cuidar disso, né? Então, observa que contratos, principalmente quando você vai assinar, seja sociedade ou não, a depender do tamanho, você vai ter maior complexidade, naturalmente vai ser obrigatória a contratação de advogado. Tem alguns que você vai conseguir já entender, porque ele é mais de praxe, de contratação entre as partes, que é bem comum. Mas se tiver dúvida, contrate, porque é melhor você ficar tranquilo, evitar problemas, do que você se meter em fria, né? E outro, o advogado serve para consultar também, né? Volta naquela questão cultural nossa. Nós não temos a cultura de ter a consulta do advogado, mas uma resposta para um problema apresentado ou uma dúvida é exatamente também esse serviço preventivo de assessoria, né? E uma questão que a gente faz quando analisa contrato lá no escritório, quando a gente é consultado ou contratado para analisar, revisar, construir o contrato, qualquer coisa nesse sentido, primeiro eu pergunto, o que que você acordou com a pessoa ou com a empresa? Porque às vezes o que foi acordado não é o que está escrito, que foi o que eu falei no começo aqui. Já tiveram alguns casos em que a gente fez uma reunião, mesmo que seja virtual, e a gente ia lendo o contrato e apontando o que estava talvez ambíguo, dúbio, enfim, que não estava muito claro. E daí a pessoa, não, aqui quer dizer isso. E eu falei, mas não está escrito isso. Então é muito importante a gente saber de fato o que foi combinado, vamos assim dizer, para a gente ver se aquilo que está combinado está escrito daquela forma, para que os efeitos da prática de fato surtam de acordo com a tua vontade. Porque se a gente voltar um pouco de tecnicidade no negócio, mas enfim, o negócio jurídico, ele nada mais é do que um acordo de vontades livre que ambas as partes querem a produção de determinados efeitos na prática. Ponto. Se eu não conseguir colocar essa minha vontade por escrito para que produza aqueles efeitos que eu imagino que vai produzir, tá errado, né? E daí lá na frente acontece alguma coisa, eu vou lá ler o contrato rapidão para ver se está escrito alguma coisa naquele sentido ou não, para ver aonde eu consigo me socorrer. Esse é o problema de deixar para depois, que um ditado muito antigo e muito atual é o muito melhor prevenir do que remediar, né? E muito mais barato também. Eu tive que pagar eu comprei um imóvel em São Paulo de locação, e aí eu comprei na pessoa física. Não, na pessoa jurídica. E aí eu falei assim, vou deixar na pessoa jurídica para hold, etc, essas coisas assim, né? E depois eu fui pagando o imóvel, eu falei, cara, mas eu tenho um crédito muito mais barato aqui, eu tinha já algo na pessoa física de um crédito, eu vou usar isso. E na minha cabeça, eu tinha colocado seção da pessoa jurídica para o meu CPF como sem custo, né? E na minha cabeça eu lá discutindo, cara, fui olhar o contrato, não tava. Falei, putz, eu tenho que pagar a taxa. Não tinha o que fazer, né? Paguei a taxa lá, mesmo assim compensava. Então, é, por não prestar atenção num detalhe que de escolher qual que vou colocar na empresa, colocar na pessoa física e falar, pô, mas eu posso lá na frente mudar de ideia. Um detalhe que me custou alguns milhares de reais porque eu não tinha colocado
É. uma Eu cláusula. vou, eu vou, eu vou voltar para as minhas analogias, que ajuda muito nessa questão do contrato, e para a pessoa entender também, quem às vezes é reticente na contratação de consultoria para analisar contrato, pelo menos pensar sobre isso. Imagina a caixa de um Lego, né? Seja infantil, ou qualquer tipo de Lego. Você sabe que o Lego vem com manual de instruções. Você abre a caixa, vai estar todas as peças lá. Você tira as peças daquela caixa, enfim, tira do plástico, separa, abre o manual de instruções e vai montando de acordo com o manual, para você chegar ao resultado final, que é aquele desenho que está na caixa. O castelo do Harry Potter, a Ferrari vermelha que está ali, ano 1980, enfim. Você vai chegar, seguindo aquelas instruções daquele manual, ao resultado final, que é aquela imagem. E chega, né? Um contrato bem feito é isso. É a caixa de Lego que vem com o manual exato para você chegar aos efeitos que você imaginou na prática. Vamos pensar que um contrato está deficiente. Não tem tudo aquilo que de fato foi combinado ou que precisaria ter. É você pensar essa mesma caixa do mesmo Lego, que você retira o manual de instruções, retira as peças e alguns daqueles quadrinhos estão em branco. E você de fato não consegue chegar àquele resultado final. Até poderia conseguir chegar, Mas fica estranho. mas fica estranho ou vai muito na sorte. E se der algo de errado no contrato, que você tenha que acioná-lo judicialmente, esses pontos em branco, quem que vai preenchê-los? O Juiz. juiz. Então você depende de um terceiro para falar o que você queria. Eu acho que é meio você voltar para uns 2 anos de idade e você não poder escolher a roupa que você vestiu porque você não tinha condição de fazer isso e seus pais que faziam, né? Então, a questão de um contrato bem analisado, bem feito, redigido, etc., que abarque de fato tudo que foi combinado na negociação é esse exemplo do Lego com o manual de instruções completo. Por quê? Na prática, você vai ter os efeitos que você queria e E não é, vai ficar faltando e é nada. isso que importa, né? Você está fazendo É, um contrato para esse fim. Entrando no último tema nosso, que é tributário, quando a gente vê serviços, a gente vê uma guerra fiscal imensa, sim. né? Por quê? A reforma tributária está acontecendo, tem muita coisa a ser discutida, ela vai resolver várias questões, nuances que não é bem elaborada pelo Código Tributário Nacional e seus desmembramentos, né? Mas basicamente hoje a gente tem um imposto de serviço que é municipal. E aí, quando a gente olha para o imposto municipal, quem tem a competência de legislar, criar as leis, é o município. E aí começa a confusão. Por quê? A gente tem um Código Tributário Nacional com um rol de informações, a gente tem a lei do Simples com um rol de informações e a gente tem as leis municipais falando, regrando com interesse próprio. Então, quando a gente olha atualmente, você trabalhando como prestador de serviço, você responde ao fisco federal e ao fisco municipal. São somente os impostos PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, são impostos federais, e tem um único específico que é municipal. E qual que é a treta desse negócio de guerra fiscal do ISS? Você trabalha numa empresa, ou trabalha num município, a sua empresa cede no outro, e você trabalha como um cliente nosso, trabalha em 7 municípios diferentes. Cirurgião, cada dia, período, trabalhando, presta serviço em vários municípios. Para quem que vai o bendito imposto do ISS? Cara, o que acontece? Cada município vai puxar pro dele. E aí começa uma confusão que dá muito problema, né? E eu queria que você falasse um pouco como que você vê o que acontece, se, quais são toda a treta aí de ISS, de tributação, coisas que podem acontecer e como se precaver para que não aconteça isso, ou bem como, pô, não tenho o que fazer, o que eu faço depois para não ter esse problema de ser tributado 2 vezes, que bitributação é ilegal. Sim, tá.
Essa é a vantagem, inclusive, da gente não consultar aventureiros no direito tributário. Porque os aventureiros vão muito para teses. Ah, deixa eu ver quais teses estão sendo aplicadas para eu ver que produto eu vou vender. Esse é o problema, claro, né? E eu acho que vale uma contextualização técnica do sistema tributário nacional para a gente poder entender a lógica disso tudo, né? A Constituição prevê em 12 artigos, mais ou menos um pouquinho mais do que 12 artigos, o sistema tributário nacional. Em regra, estabelece competências, princípios, ou seja, limitações ao poder de tributar, e quais os impostos ali vão ser criados, quais taxas, contribuições de melhoria e etc. Ou seja, quais tributos dentro das 5 espécies que existem e quais entes que compõem a federação que podem criar. A Constituição estabelece 3 impostos, alguns impostos para os 3 entes, e leia-se Estado e DF como sendo uma coisa só, e como município também, porque ele tem aquela natureza híbrida, né? Então, nós temos a ideia de a Constituição estabelecer a competência tributária para municípios instituírem impostos sobre serviços de qualquer natureza. Beleza. Então, da Constituição, a gente extrai que os municípios criarão leis que vão instituir o imposto sobre serviços de qualquer natureza, que é o ISS ou ISSQN. Beleza. Então, a primeira premissa. Constituição estabelece a competência municipal para instituir o tributo. Então, nós temos que ter uma lei para instituir esse tributo. Porque, segundo o artigo 3º do CTN, o tributo só existe se for instituído por lei, que é o princípio da legalidade tributária. Beleza. Criou por lei, está valendo. Não criou, não está valendo. Por isso, inclusive, tem algumas cobranças antigas, até hoje em dia não acontece mais muito, mas existiu muito, de alguns tributos serem cobrados, exigidos, sem que lei pretérita o estabeleça, o institua. Então, essas cobranças são, inclusive, ilegais, né? Mas, enfim, dando sequência. Primeira premissa. Segunda, nós temos aquele contextualização ali da regra matriz da incidência tributária. Ou seja, quais são os aspectos que compõem a regra matriz de incidência tributária? Ou seja, além da lei, o que deve haver de conteúdo na lei para eu conseguir identificar quem que é o contribuinte, quem que é o sujeito ativo, ou seja, quem tem capacidade ativa tributária, quem vai cobrar, exigir, fiscalizar aquele tributo, né? Onde será cobrado aquele tributo, o aspecto territorial, quando será exigido e qual vai ser a forma de cobrança, ou seja, a base de cálculo e alíquota. Beleza. Com relação ao ISS, a hipótese de incidência e o fato gerador é a prestação de determinado serviço. Como que vai ser regulado? Cada município cria a sua lei e institui as suas regras com relação àquele imposto que a competência veio da Constituição. E temos alguns regramentos também no CTN sobre isso. Beleza. A Lei 116 de 2003, com algumas alterações, trouxe para nós o que é esse imposto. Esse imposto sobre serviço. Mas cada município tem a competência de regular como que vai ser a cobrança e etc. Beleza. O sujeito passivo desse tributo é sempre o contribuinte que prestou o serviço. Isso é pacificado, não tem problema. O fato gerador e a hipótese de incidência é a prestação do serviço. Ou seja, prestei o serviço, incidi naquela hipótese, constitui o fato gerador, vai ser constituída a obrigação tributária. Beleza, também não tem problema. Com relação à base de cálculo e à alíquota, é um problema subsidiário, por quê? Porque nós temos a discussão do sujeito ativo. O que é o sujeito ativo? Quem tem capacidade tributária ativa. Ou seja, o município está claro que tem a competência para instituir o tributo. Não é isso que se discute. O que se discute é quem vai ter a capacidade tributária ativa, ou seja, quem vai ser o ente político, seja da administração pública direta ou indireta, nesse caso é o município sempre, não se discute outra coisa,
que vai poder cobrar, fiscalizar, enfim, colocar, inscrever em dívida ativa e etc., e executar judicialmente aquele débito fiscal. Muito se discutiu, porque essa lei de 2003 federal instituiu o tributo e trouxe para nós um rol de atividades. E trouxe para nós uma classificação dessas atividades. E algumas alterações posteriores mudaram um pouco essa classificação, em especial sobre o aspecto territorial, onde seria recolhido. Que, na consequência disso, a gente definiria o sujeito ativo e, consequentemente, a base de cálculo alíquota, porque cada município tem a sua, né? E cada atividade também. E a discussão foi, exemplo que você deu, médicos contratados para fazer plantão ou para prestar serviços médicos em mais de um município. Esse recolhimento do tributo, que será feito por mim, contribuinte, que é indiscutível que eu sou o sujeito passivo daquela relação jurídico-tributária, vai ser feito no município que eu tenho o meu estabelecimento comercial ou registrada a minha pessoa jurídica, ou onde de fato eu prestei o serviço. Muito se discute ainda sobre isso, né? Mas nós temos uma certa pacificação e uniformização do entendimento do STJ, que é o tribunal responsável por dizer o direito federal infraconstitucional, ou seja, o STJ fala para nós como que deve ser interpretada a Constituição. Ele dá a última palavra no sentido de interpretação constitucional. E o STJ, ele se equipara ao STF porque tudo que não é constitucional, ele que diz a última palavra. Tanto que ele que fala como que vai ser lida a lei que regula, por exemplo, os planos de saúde, para ver qual remédio ou não que vai entrar naquele rol. Tanto que tem várias decisões que a gente vê que fala: ah, agora o STJ entendeu que a Unimed ou cooperativas de plano de saúde são obrigadas a fornecer medicamentos off-label, fora daquela prescrição da bula. O STJ dizendo o direito federal infraconstitucional, ou seja, não constitucional. Beleza. O STJ está entendendo já há mais de 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, que o sujeito ativo dessa relação jurídica tributária será o município da prestação do serviço, com relação a clínicas médicas, ou essas atividades médicas que a gente comentou, que é o exemplo que você trouxe e nosso tema de agora. Então, existe essa briga, essa guerra fiscal de municípios com relação ao ISS? Sim, o STJ está entendendo que se aplica com relação ao aspecto territorial o município que se prestou aquele serviço. Aí você vai me perguntar, tudo bem, mas e se o município lá que eu tenho o registro da minha empresa reter esse valor do tributo? Infelizmente, eu vou ter que judicializar. Ou tentar reverter isso administrativamente, o que na prática a gente verifica que é muito difícil, né? Infelizmente, sempre cai para o judiciário. Mas, como a gente tem essa ideia de o STJ ser o órgão uniformizador do entendimento da aplicação do direito federal infraconstitucional, nós temos muito esse caminho para começar a se aplicar o entendimento do aspecto territorial, consequentemente do sujeito ativo da relação jurídico-tributária, das clínicas médicas, dos serviços médicos prestados, do local onde se prestou o serviço. Então, traduzindo assim para você que está trabalhando em alguns lugares, na prática é o seguinte: você tem empresa num lugar, você emite a nota fiscal baseado onde é a sede. É um emissor, então vai ter lá o emissor da prefeitura e você emite a nota fiscal. Só que você vai trabalhar em 5 municípios. Pode ser que lá no emissor, a prefeitura lá em questão, ela já cumpre aquilo que o STJ fala. Ou seja, ela está já alinhada com que a questão jurídica foi determinada nessa guerra fiscal e foi resolvido. O que vai acontecer? Lá no site, no emissor de nota fiscal lá da prefeitura, ele vai permitir
que o tributo seja fora do município onde é a sede da empresa. Ele coloca uma característica na emissão de nota fiscal, e aí, colocando essa característica, você vai ser recolhido o seu imposto lá no outro município. Quem for do Simples Nacional, ok, vai ser direto, vai ser recolher lá o DAS, que vai para a Receita Federal, e a Receita Federal devolve ali para o município, está tudo certo. Quem for do lucro presumido vai ter que pagar a guia ali, se prestou serviço no seu município, pagar uma guia e vai pagar outra do outro município. Sem problemas, o lance da apuração. Desde que o município onde é a sede da sua empresa, ela esteja organizada ali, a parte administrativa, de acordo com o, o regramento jurídico. Quando a gente olha para um aspecto, cara, no município lá nem existe essa possibilidade de prestar serviço tributário fora do município é, em questão, ou seja, ele não dá a opção do imposto ir para outro município. Você vai emitir a nota fiscal, vai ser tributada no seu município, e aí lá na outra pessoa que você está recebendo, pode ser que o seu imposto seja retido. E aí você vai correr a bitributação, ou seja, o valor líquido da nota, imaginemos que fosse R$ 10.000. Você vai lá, ele vai pagar 3% a menos, vai reter lá os R$ 300, vai receber 9.700. Você vai ter emitido uma nota fiscal de 10 mil, e aí você vai recolher o imposto e vai estar lá o ISS, digamos que vai pagar esses 300 novamente. E isso pode acontecer por N meses. Então, um ponto é possível que dentro ali da circunstância que você não tenha problema com bitributação, porque o município já está correto. Ou às vezes você vai ter problema. Nessa situação onde você não consegue emitir nota fiscal, onde é tributada fora do município de sede, você pode requerer, que é entrar via administrativamente. Protocolar lá, falar, olha, de acordo com A, B, C, D do STJ, eu tenho essa atividade, eu preciso prestar o serviço fora e o tributo é para o município onde presta o serviço. A nossa experiência é que eles são negados ou ignorados. Né? Basicamente, o município ignora porque, na pior das hipóteses, ele ganha um tempo para devolver o dinheiro. Então, é melhor ele Sim. fingir demência e depois pagar lá na frente. E tem gente que não vai entrar na justiça. E aí, esse segundo ponto é não conseguir administrativamente protocolar, o que vai tentar? Judiciar. Vai ter que entrar com ação, ali, pedido, tudo mais. Ah, aí vai analisar a situação fática, né? A gente teve cliente que morava a empresa, ele morava numa cidade, mudou de cidade, prestava serviço nessa outra cidade e já morava lá. Pô, a empresa dele tinha ficado no município, um outro município. Cara, já resolve. Você vai morar aí, altera a sua empresa para onde você está, que já resolve tudo. Não precisa ficar judicializando, nada demais. Então, a partir dessa circunstância, vai olhar qual o caminho você vai seguir. Então a gente tem situações que está ok, ninguém vai ser bitributado, tem coisas que não vai ter jeito, que vai ter que ajuizar a ação, tem outros que vai ter outras medidas que não está relacionada à emissão de nota fiscal que vai te resolver isso. E aí tem um ponto também que se você, como você vai conferir isso? Eu falei, pô, agora me deu uma pulga atrás da orelha. Cara, será que eu estou sendo bitributado? Eu não sei. Você precisa olhar lá na nota fiscal, valor líquido da nota e quanto te deposita. Né? Porque se teve uma bitributação, foi na hora do pagamento. Na hora de te pagarem o imposto, reterem o imposto lá. É, esse vai ser a sua visualização se teve bitributação ou não, porque se reteve na hora de pagamento, lá depois você pagou, levanta, aí faz o levantamento. Pô, tem lá vários meses que foi a fatura nisso. Cara, beleza, vamos entrar com o pedido administrativamente, vão negar, entra com a ação depois e resolve a questão. Então, nesse quesito, verificar valor líquido da nota com o valor recebido. Isso é uma naturalmente, você fala assim, pô, sou empreendedor, tenho um negócio, outro médico, enfim, eu vou conferir o que estão me pagando, se estão pagando certo. Olha no documento fiscal, vê se está pagando. Aí vai ser a verificação. Mas imaginemos o seguinte, que você
Tá tudo certo, tá pagando ali o valor da nota, só que a prestação você tinha empresa no município A, o município B não teve retenção, mas ele observou depois de um tempo que o imposto era devido por lá. E já aconteceu isso com alguns clientes. Ele vai lá e notifica ali o cliente e fala: olha, você deveria ter pago o imposto para a gente, porque eles têm 5 anos para cobrar. Que você vai fazer nesse quesito? Você vai protocolar e falar: olha, o imposto foi para. E administrativamente ainda, o imposto foi para outro município, tá aqui meus comprovantes, eu paguei tudo. Ele vai falar: não, mas você recolheu errado. Ele vai ajuizar a ação. Aí você vai ter que se defender e falar: olha, município X, eu paguei imposto para você, devolve para o outro. Então, isso vai acontecer. A gente não tem assim muita, infelizmente, né? No Brasil, a gente tem esses problemas e aí tem que ser resolvido via judicialmente, né? Então, são coisas que faz parte do risco, mas se bem organizado, você reduz os riscos. Se bem, pô, eu olho lá, se dá para tributar fora, faço um pedido administrativamente para o município, entro com uma ação com o município que é onde eu quero emitir nota fiscal, que olha, não estão errado. Eles vão agir ali e permitir, né? Agora você deixar e não conferir, aí você começa a dar um problema muito grande, né? Aí entra também a vantagem da assessoria jurídica, né? Porque a análise contratual, ela num, numa, numa, no mesmo sentido, ela pode ser feita a análise tributária. Ela pode ser feita a análise de como vai ser organizada essa emissão de nota fiscal, por exemplo. Nós temos lá a observação da nota fiscal, a gente já pode quase como se fazer uma defesa prévia ali. Quando está sendo recolhido o imposto dessa forma por conta disso, 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 daquilo. Já podemos colocar ali as disposições legais ou até o entendimento jurisprudencial do STJ, né? Essa é uma das grandes jogadas do médico que consegue ter essa mudança de cultura e essa visão a longo alcance no sentido de entender a importância da assessoria jurídica nesse sentido. Por quê? Porque ele tira dele aquela necessidade de ficar resolvendo problemas que de fato não fazem sentido para a profissão e para a atuação dele, O né? problema nem é dele. O problema é entre Exatamente. os entes, o problema é entre os municípios. Ele aí Exatamente. sofre o contribuinte com isso, né? Então, há jeito de reduzir os impactos. Eliminar vai depender da circunstância, vai depender do município onde é sede da sua empresa. E, em último caso, é possível você mudar a sua empresa de sede para um lugar que permita fazer o correto e você ter um cowork, ter, sei lá, qualquer coisa ali que te permita prestar serviço em outro lugar de forma regular e vai estar tudo certo. Então, isso são pontos que uma hora ou outra pode acontecer e dentro de acontecer, verifique se estão recebendo e tome as medidas ali para se proteger. Bom, o papo foi grande, a gente trouxe vários temas para vocês. Eu agradeço aí quem assistiu do início ao fim. Vale a pena tomar cuidado, observar questões jurídicas, porque eu considero pessoalmente que ter um advogado é economizar dinheiro. Porque você vai evitar problema. E problema custa dinheiro, gente. Sem dúvida. Quanto menos problema, maior resultado você vai ter. Então, entre uma coisa ou outra, evite problema. Queria agradecer o Cássio pelo tempo aí, trouxe muito conhecimento. Espero que tenha gostado. E já fica o convite em outros temas a gente trazer aí. Se você tiver alguma uma sugestão, a gente já traz novos temas, você aí que está assistindo. Cássio, dá a sua palavra final Claro, e a vamos lá. gente. Bem, eu que agradeço o convite, agradeço a confiança nos meus serviços, serviço do escritório, enfim, na minha exposição do conhecimento, me convidando para aqui estar, para a gente bater um papo sobre negócios, sobre a aplicação do direito nos negócios, a aplicação do direito na organização de prestação de serviços, né? Eu sempre entendo a mesma lógica da criação, por exemplo, de um aplicativo, a lógica da resolução de problemas. Na criação de aplicativo, quem já viu como que funciona, é um monte de número e letra que você não entende nada e de repente está lá
a logo pronta, aquela plataforma pronta. O papel do advogado, na minha opinião, é a mesma coisa, né. O bom advogado é aquele advogado que consegue, de forma simples e objetiva, alcançar o resultado, que é solucionar o problema do cara. O cara veio com o problema, você apresentou a solução. Não é o revestimento de um termo mais formal, de um excesso de formalismo, que vai trazer um melhor ou um pior trabalho. Não é isso. É você resolver ou não resolver o problema. Então, primeiro, para caso algum advogado, algum entusiasta dessa área jurídica esteja assistindo, o recado que eu deixo é: prezem pela objetividade. Deixem para estudar, para fazer essas questões mais formais, etc., para uma peça apresentada ao judiciário, para um artigo acadêmico, para as questões que precisam ser técnicas. Deixe essa tecnicidade para o teu público, seja interno do escritório, ou se você for dar uma palestra, uma aula nesse sentido. Se você está falando com o cliente, fala a língua do cliente. Fala o que ele precisa para responder o problema dele. Não fica de enrolação, porque de duas uma. Ou você não sabe, ou você é muito chato, né? Não tem como. E se a gente voltar naquela ideia do advogado no início de uma relação com o cliente, confiança. Ninguém quer um cara chato do lado dele. Então, eu acho que isso, a gente vai muito para aquela linha do tal do soft skill, né? Eu preciso É óbvio que eu imagino que, de forma básica, você saiba o direito, né? Então, não vou nem discutir os hard skills para o advogado. Mas o soft skill é comunicação, essa relação interpessoal, oralidade, etc, etc, etc. Treina isso, vale a pena. De fato, vale a pena. Negociação, como fazer uma reunião e assim por diante. Para os ou médico ou aquele que imagina que serviu a nossa conversa de hoje para o negócio que ele faz ou o serviço que ele presta, pense sempre que, eu vou repetir um ditado que eu usei aqui, é melhor prevenir do que remediar. E não precise você mesmo responder uma dúvida que você tem. Por exemplo, será que eu preciso de um advogado para isso? Se surgiu a dúvida, é melhor prevenir do que remediar. Que seja uma consulta. Consulte alguém de sua confiança, consulte o advogado para ele te dar pelo menos um norte para onde seguir. Porque, assim como os médicos não gostam de quando você recebe um exame já jogar no Google antes de esperar aquela consulta que você vai, porque se você jogar, no outro dia você está morto, né? Você já acha que está com câncer, vai morrer. O advogado é a mesma coisa. Você vai jogar no Google, você vai achar respostas. Mas o advogado é o profissional que tem as ferramentas certas para juntar aquelas perguntas com as respostas devidas para te dar, de fato, a solução para o que você precisa. Esse é o recado que eu deixo para os dois lados aí e agradeço demais de novo o convite. Obrigado você que ouviu, agradeço a sua paciência e nos vemos no próximo episódio. Até mais.